Olá, boa noite aos estudantes da disciplina de Física Aplicada, do subsequente em Edificações. Boa noite, estamos aí a 4, né? A 4 de outubro de 2021, nossa segunda-feira à noite, na disciplina que é metade aplicada e metade teórica, né? Então, pessoal, no sequencial de nossa ementa, hoje nós vamos trabalhar com a parte de mecânica, ok? Né? Para a gente estudar forças. E no sequencial estudaremos plano inclinado. Então, semana que vem será plano inclinado. Hoje, nós vamos ficar, então, na teoria da força. Né? E para a gente trabalhar um pouco com força, nós vamos ter que fazer uma breve revisão das leis de Newton, que estrutura essa parte aí e vai dar origem à chamada mecânica clássica, física clássica, que até hoje é utilizada. Né? Então, com a licença de vocês, eu vou fazer uma breve revisão no quadro, depois nós vamos para os nossos vídeos gravados aqui, tudo bem? Aí qualquer coisa vocês gritam aí. Vou deixar o mais perto do quadro possível aqui para ficar um tamanho bom para vocês. Né? Ok. Então, trabalhamos aqui, então, uma breve revisão do quê? De mecânica, né? Das leis de Newton. Então, vamos lá. Leis de Newton. Bom, por que eu estou buscando isso aqui? Eu sei que é aquele primeiro conteúdo que nós já vimos no primeiro ano do ensino médio. No entanto, para a gente dar continuidade à nossa ementa, para trabalhar com força, para trabalhar com as relações de força em objeto, plano inclinado, roldanas, enfim, para cumprir a nossa ementa, nós precisamos ter este conteúdo aqui de forma bem clara, né? Então, eu não vou me aprofundar muito, né, sobre a questão de quem foi Newton, um pouco de história da física hoje, porque até nos videozinhos que eu gravei ali eu apresentei alguma coisa. Né? Então, o Newton apresenta três leis que, quando ele escreveu em forma de texto. Né? E depois, quem estudou Newton, que estruturou ela de forma de primeira, segunda e terceira. Mas ele começa a pensar a natureza. E a primeira observação que ele tem é a seguinte, que existe uma tendência dos corpos, se eu não mexer com esse apagador que está aqui, ninguém nunca mexer, ele ficar aqui sem sofrer nada, ele vai ficar eternamente parado no mesmo lugar, né? Então, esse foi o primeiro princípio, né? Eu vou marcar aqui como primeira lei, nós chamamos de primeiro princípio. Então, primeira lei, né? A chamada lei da inércia. A palavra inércia vem do grego de inertia, parado, né? E ele dá esse nome porque a tendência dos objetos de se manterem parados, né, sem que nenhuma força haja sobre ele, ok? Né? A gente pode dizer que o somatório, né, das forças, né, ou seja, a força resultante desse objeto, né, ela é igual a zero. Por quê?
Por que é igual a zero? Porque ela não muda de posição. Ela permanece. Ou se ela tiver em posição, não tiver nenhuma, tiver em movimento, e não tiver nenhuma força de atrito contrária a esse movimento, e nenhuma força agindo para aumentar a velocidade, ela também permanece inércia do movimento. Ou seja, a tendência que um corpo tem de permanecer ou parado ou em movimento. Ok? Tá? A segunda lei que é a lei da dinâmica, né? Por que dinâmica? Como o próprio nome diz, dinâmica, movimento. Então, o Newton observa e fala, se esse apagador está parado aqui, como é que eu faço para ele se mover? Então, é necessário que haja uma força, porque essa força vai mudar a velocidade dele, de velocidade zero para algum tipo de velocidade, né, diferente de zero, ou seja, modifica a velocidade. Então, nós dizemos em física que quando um corpo está mudando a sua velocidade, variando a sua velocidade, nós estamos dizendo que ele está sofrendo uma aceleração. E dessa forma, o Newton estrutura aqui, ó, que essa força, então, resultante aqui, por que eu falo resultante? Porque podem haver várias forças envolvidas, né? Ela tem uma relação com a massa do objeto. Então, se isso aqui fosse um quadradinho, vamos supor, de chumbo ou de ouro, ele teria uma massa muito maior do que essa de plástico oco aqui, né? Então, eu teria que fazer uma força muito maior para movê-lo, né? Então, ele fala assim, a massa tem uma relação importante e a aceleração. Então, se eu quiser aqui calcular qual que é a aceleração que vai sofrer, tem uma relação direta com a força e com a massa. Então, se eu aumento a massa, eu preciso de mais força para movimentar. Ok? Tá? Se eu tiver a mesma força e diminuir a massa, ele vai ter uma aceleração maior. Se eu aumentar a massa, vai ter uma aceleração menor. Né? Você pode utilizar aí um exemplo de quando você está num veículo que está carregado ou que está vazio. Né? Então, a hora que você está exercendo uma força para o movimento dele, quanto maior a massa, menor a aceleração. Ok? Tá? E aí, para relembrar ainda, né, tem uma terceira lei de Newton. O que fala a terceira lei? Essa terceira lei é a chamada lei da ação e reação. O que é esse negócio de ação e reação, né? Bom, geralmente o pessoal fala assim, para toda ação existe uma reação. Mas é importante a gente compreender um postulado antes de iniciar esse assunto. Só existe força, gente, quando existe dois objetos. Não existe força quando envolve apenas um objeto. Então, se está sendo feita uma força, um objeto está fazendo a força no outro. Um objeto não pode fazer força nele mesmo. Então, toda vez que houver uma força, é porque tem um objeto fazendo força no outro. Se eu desenhar aqui, ó, um quadradinho aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver o quadradinho, né? Um quadradinho. Aí eu vou dizer assim, ó, olha, eu vou agir uma força aqui, vou empurrar esse bloco aqui, ó. Uma força F sobre esse bloco aqui, sobre esse bloco. O que acontece? Esse bloco faz uma força contrária, supondo que aqui seja o meu dedo empurrando, né? Então, esse bloco vai fazer uma força contrária no meu dedo, né? E ela vai ser na mesma direção, né? Ela vai ter o mesmo módulo, então eu posso chamar ela de F menos F. Por quê? Porque ela, menos o módulo de F, porque ela vai ter o mesmo tamanho, né? Mesma intensidade, mesma direção,
mais o sentido oposto, né? Um exemplo que a gente sempre utiliza, né, é que se eu tiver, por exemplo, empurrando a parede, por que eu não derrubo a parede? Porque a parede está fazendo uma força na mesma direção, mas no sentido oposto à minha mão. Então, as duas estão em equilíbrio, estão se anulando, é por isso que a parede não mexe. A partir do momento que eu tenho uma força muito grande, ou a parede esteja com algum defeito, né, eu posso até conseguir derrubar ela. Às vezes uma parede de tijolo que acabou de ser erguida, está com cimento mole, de repente eu consiga fazer alguma coisa semelhante, né? Ou seja, aí dessa ação, a resultante, né, ela acaba sendo para um lado. Mas toda vez que eu faço uma ação num corpo, esse corpo devolve ela na mesma intensidade, né? Muito bem. Tranquilo nessa parte, gente, nessa revisão de lei de Newton? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Eu preparei para vocês aqui uma... Eu preparei aqui uns videozinhos de hoje. Então vamos lá. Os nossos vídeos vão ser assim, vai ter uma lei e um experimento, uma lei e um experimento, ok? E aí vocês trabalham comigo aí para a gente se entender, né? Então vamos. Me ajuda a lembrar, porque eu não posso esquecer de compartilhar a tela, né? Joinha? Olá, pessoal. Tudo bom? Estamos novamente aqui no Laboratório de Física para dar continuidade à nossa disciplina de Física Aplicada. Então, nós vamos fazer hoje uma revisão das leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei, e depois vamos fazer experimentos relacionados à primeira lei, à segunda lei e à terceira lei, para a gente fixar aí o conteúdo. Metade teórico, metade prático. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre essas leis, né? Essas leis do memorável Newton, né? Então, Sir Isaac Newton, diferente do que muita gente pensa, né? O Newton era um estudioso de ciências e ele teve uma oportunidade maravilhosa de estar no momento histórico em que vários outros cientistas estavam se debruçando sobre o problema da mecânica, que é justamente o tópico aqui do nosso conteúdo, né? A mecânica em relação à força e às suas aplicações, ok? Tá? E Newton, então, passa a estudar, se debruçar sobre essas relações entre os corpos e tentar explicar o funcionamento, não por quê, mas explicar o funcionamento. E aí é lógico, com respeito também à sua genialidade, ele estrutura isso, né, em diversos tópicos que vieram a ser chamados depois, né, como as leis de Newton. E Newton escreveu um livro muito famoso, onde ele descrevia o seu pensamento, né, a respeito das relações entre esses corpos, como que eles se davam, e explicando isso, né? É quase como se fosse uma filosofia mesmo, né? Lembrando que a física, lá para o século XVI, XVII, ela se chamava filosofia da natureza. Então, ela era baseada no pensamento. Então, pensar essa relação do natural.
Então, ele escreve um livro chamado Os Princípios Naturais da Filosofia, Os Princípios Naturais da Física, né? Que é um famoso livro chamado Principia. Na aula ao vivo, eu mostro para vocês, eu tenho uma versão traduzida em língua portuguesa, mas é facilmente encontrado também na internet. Né? Eu tenho ele aqui, que é o traduzido, né? E se vocês verem, ele tem muitas relações, mas ele não tem muita equação igual todo mundo acha, que vai ser cheio de conta, né? Porque, na verdade, era um estudo, né, para bem filosófico mesmo. Ou seja, a partir das observações e alguns experimentos, descrever o funcionamento da natureza, né? Tá aqui, ó. E lá, Newton faz essas descrições. Essas descrições, elas não são feitas, assim, primeira lei do Newton, segunda lei do Newton, mas um texto fluente no qual ele vai demonstrando o seu pensamento e estruturando, a partir das observações, né, tanto dele quanto de outros pesquisadores da época, inclusive Galileu, enfim, e aí ele estrutura, então, a sua física. Então, chega para nós uma estruturação já mais organizada, que é através das 3 leis, né? E a primeira dessas leis é a lei da inércia, né? Então, aqui na nossa primeira lei, nós temos o princípio da inércia. Né? O que vem a ser inércia? Então, inércia, ela vem de inerte, parado, né? Que era uma observação desde a antiga Grécia, a partir de hoje, mais de 2000 anos atrás, em que você observava a tendência de um corpo, né, de permanecer parado se estivesse parado. Né? Aristóteles tinha uma visão um pouco diferente. Nós vamos demonstrar no experimento, né? Eles tinham uma visão um pouco diferente. Mas, o que Newton postula? Né? Então, ele, a partir da observação dos corpos, ele postula que todo corpo que está em movimento, então, já começa de todo corpo, né, que está em movimento, ou ainda que esteja em repouso, né, tende a permanecer nesse estado. Então, está em movimento, tende a permanecer em movimento. Está parado, tende a permanecer parado. Ou seja, nesse mesmo estado. Né? A menos que forças externas sejam aplicadas sobre ele, sobre esse corpo. Né? Então, essa é a nossa primeira lei de Newton, né? E ela está exemplificando de alguma forma que as forças que agem em um corpo, aqui na primeira lei, né, sempre são igual a zero, até que eu haja uma outra força. Ou seja, está vendo aqui a nossa força, né? Então, aqui tem uma resultante, ou seja, o somatório de todas as forças que nós temos agindo nesse corpo, elas são igual a zero. É por isso que ou ele permanece em movimento, ou ele permanece no seu estado de repouso. Né? Para a gente lembrar, rapidamente, se tu está dentro de um ônibus, né? O ônibus parou no ponto, você sobe. Né? Se você não se segura, não se firma, no momento que o ônibus arranca, com a massa do teu corpo, a tendência dela é permanecer parado, e você acaba se deslocando ali. Se você não se segurar, é perigoso até cair. Né? Ou seja, o corpo tende a permanecer parado. Quando o ônibus está em movimento, então, há algum tempo você está ali, e de repente o ônibus reduz a velocidade ou freia bruscamente, a tendência do corpo é o quê? Se manter em movimento, né? E o corpo é lançado à frente também.
Então, aqui, teoricamente, tem 2 exemplos. Beleza? Beleza, gurizada? Beleza. Muito bem, pessoal. Agora Tem que fechar e abrir de novo. Agora nós vamos para o experimento. Vamos lá. Experimento da inércia. Muito bem, pessoal. Agora vamos fazer um experimento aqui da primeira lei de Newton. Então, nós vamos utilizar nos nossos experimentos um dinamômetro, né? Ok? Vamos utilizar aqui uma massinha que é de meio Newton, ok? A gente pode aferir ela, né? Aproximadamente meio Newton. Ok? Né? E uma folha de papel. Tá? Então, a primeira é que se um corpo está em repouso, ele vai permanecer em repouso até que uma força haja sobre ele. Então, a tendência é o quê? De colocar aqui um corpo, está parado, coloquei ele sobre essa folha de papel, né? Ok? E eu vou fazer um movimento muito rápido, muito brusco com essa folha de papel, na perspectiva da verificação se esse corpo tende ou não, né? Tende ou não a permanecer no seu estado de repouso. Lembrando que existe um atrito entre o metal e o papel e a mesa. Mas como o movimento vai ser muito brusco, vamos verificar a tendência do corpo de permanecer em repouso. Então, aí, né, vamos repetir mais uma vez. Né? Vocês devem ter visto aqueles mágicos fazendo esse tipo de experimento na televisão, né? Vamos fazer mais uma vez? Ok. Então, com o movimento brusco, a tendência do corpo em repouso é permanecer em repouso. Ok? Né? Da mesma forma que se ele estiver em movimento, e aí que tem o experimento seguinte, que é o experimento do trilho de ar, né? Que é um equipamento que tem um tubo e a gente coloca ar pressurizado sobre ele, tem esses furinhos aqui, onde o cavalo, né, se movimenta, né? Onde o cavalo se movimenta sobre essa cama de ar, né? Ok? E acaba mantendo, então, uma aceleração constante, né? Ele vai de um lado para o outro, que é como se estivesse sem atrito. Então, vamos estar verificando isso aqui também. Beleza, juventude? Vamos lá. Muito bem. Ó, enquanto eu vou colocar o segundo experimento, que é o experimento da inércia, eu quero dizer para vocês o seguinte, que na antiguidade achava que o lugar natural, ou o movimento natural, ou ainda a tendência natural de uma coisa era parada. Então, eles achavam que era só inerte. Por isso que o nome ainda se chama inércia, né? Então, uma pessoa jogava uma pedra e a pedra ia quicando e parava.
uma pessoa jogava um objeto, então uma flecha, ou seja, a tendência dos objetos era sempre procurar um lugar mais baixo, mas ele cessar o seu movimento, né? O primeiro cientista que teve, assim, dados muito concretos de que é possível que, se nada impedir, se não tiver nenhum atrito com o solo, não tiver uma variável contra o movimento seria eterno. Quem fez isso foi Galileu Galilei. Galileu Galilei morreu no mesmo ano que o Newton nasceu. Então, tem uns 50, 60 anos antes do nascimento do nascimento do Newton, né? Galileu fez um experimento de uma rampa, ele fez uma rampa, e ele soltava uma esfera nessa rampa, ela acelerava na rampa, e aí ela andava pelo chão da sala, né? Essa rampa soltava a bola no chão de uma sala. E ele fazia isso várias vezes. Aí ele teve a ideia, ele falou, que a bola andava um tempo e parava. Ele teve a ideia de limpar e deixar bem limpinho o chão da sala. Quando ele fez isso, a bola foi mais longe. Aí ele falou, nossa, se eu deixar bem limpinho, ela vai mais longe. É menos crespo, né? E aí ele começou a fazer um polimento do solo. E quanto mais ele polia esse solo, mais longe os objetos iam. Mais longe os objetos iam. E aí ele fez um experimento, ele está fazendo um experimento físico, mas ele fez um experimento mental. E pensou assim, e se eu fizer um polimento infinito? O melhor, ou um polimento infinitamente perfeito, né? Então, essa bola, se ela não encontrar nenhuma rugosidade da superfície, talvez ela permaneça em movimento. E aí o Galileu foi o primeiro que já escreve alguma coisa sobre essa questão da inércia. Está parado, permanece parado. Mas está em movimento, permanece em movimento. A não ser que alguma força haja diminuindo ou contrária a esse movimento, né? Então, agora, nós vamos ver um experimento bem moderno, né, que Galileu não tinha naquela época, né, que é o experimento do trilho de ar, né? Então, eu liguei o trilho de ar para vocês aqui, e eu fiz assim, né? Eu vou passar uma vez, se for necessário, eu passo outros, tudo bem? Tá? Aqui, nessa caixa aqui, ele é um compressor, né, um gerador de fluxo de ar, tem um filtro do lado de cá e uma mangueira. Essa mangueira passa por e ela encaixa aqui dentro desse tubo quadrado, né? É um tubo oco quadrado, e ele tem um monte de furinhos aqui, né? E aí, nós colocamos sobre ele aqui o que nós chamamos de cavalo. Esse cavalo, então, a gente coloca ele em movimento e ele fica sobre uma cama de ar, né? Ou seja, é como se nós fizéssemos o atrito do cavalo com o metal, fica quase zero, porque ele fica flutuando, né? Quem já andou de skate sabe o quanto que é difícil manter, né, para frente e para trás e não cair sentado. Quem já andou de patins também sabe o quanto que é difícil, né? Quem já teve a experiência de surfar, o surf já não é só para frente e para trás, é para todos os lados, né? Ok? Então, se a gente pudesse ficar sobre um drone, nós também perderíamos o atrito com o solo. De alguma forma, isso tenta fazer, né? Essa representação. Então, vamos lá. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui, um experimento que nós fazemos com um trilho de ar, né? Então, tem aqui um gerador de fluxo de ar, né? O ar entra aqui por trás nessa parte, e aí ele é empurrado por dentro dessa mangueira, né? Chega aqui, e aí tu tem essa régua aqui, né, que é quadrada,
E ela tem uma série de furinhos, ó, né? Uma série de furinhos. Esses furinhos sai ar. E nós colocamos esse carrinho, alguns chamam de cavalo também, para andar sobre esse trilho de ar, né? Para demonstrar aí como que se dá a questão do movimento, né? Se ele não tiver atrito, né? Ou o mínimo de atrito possível. Então vamos ligar ele agora, né? Ligando então o nosso... Aí aqui, agora está saindo ar, e é só encostar no carrinho que ele já se movimenta, né? Okay? Ele tem um movimento que é... Ele tem um movimento que é praticamente sem atrito, né? Eu acho que estava um pouquinho inclinado para um lado, mas vocês percebem que ele se movimenta... Professor. Oi. Isso aí é quase uma coisa que aquele joguinho que tem no shopping, né? Daquela pecinha que joga entre o ar, não é? Isso. Professor, dá para voltar o vídeo, só eu perdi o meio dele. Tá. Então, eu acho que a mesa está um pouquinho desnivelada, mas dá para perceber que, a partir do momento que ele entra em movimento, ele permanece numa velocidade constante, né? Ok? Se ele estiver bem nivelado, né, ele vai ficar fazendo assim, ó, sem atrito. E aí tem que colocar uma molinha de cada lado. Quando ele chega no final de um lado, ele bate na molinha, a molinha absorve a energia cinética dele, né, armazenando a energia cinética em forma de energia elástica, aí ela devolve a energia elástica em forma de energia cinética, e ele fica indo de um lado para o outro, né, batendo de um lado para o outro, ok? Então, a tendência é um movimento uniforme, né? Eu acho que o exemplo que vocês trouxeram aqui daquele joguinho do shopping, que é como se fosse uma mesa de tênis, né? Mas, na verdade, você fica ali com um bastãozinho batendo numa bolinha, né? E aí a mesa é toda cheia de furinho também. E aí ele se movimenta muito rápido, quase que em movimento uniforme, ou seja, sem variação da velocidade, a não ser que você dê uma força através da sua ação ali com a raquete, né? Ok? Então, isso foi uma dificuldade histórica para se compreender, né? O que acontecia, por que as coisas... Então, eu gostaria também de dizer que quando Galileu faz esse experimento mental e consegue já dar os primeiros indícios da lei da inércia, que depois o Newton vai estruturar, é um avanço muito grande. E a partir das leis de Newton, né, quando o Newton fala que, o Newton escreve que ou parado permanece parado, ou em movimento permanece em movimento, né, ele rompe com milênios do pensamento e traz um novo olhar sobre a ciência. Eu gostaria de dividir com vocês que, lá na época de Aristóteles, eles compreendiam o mundo da seguinte forma. Quando olhava para o céu, tudo que estava no céu era perfeito. Os planetas, as estrelas, o Sol. A Lua tinha suas manchas, né? Porque ela era mais perto da Terra. Alguns diziam que a maldade humana chegou até a Lua, mas ali também não passou, né? E aí eles construíram uma visão
eles construíram uma visão de que tudo que era abaixo da Lua, ele era corruptível. E tudo que era acima da Lua era perfeito. Tá? Eu vou te mostrar uma fotografia agora aqui, para ver se vocês conseguem perceber como que era o pensamento aristotélico, né? Então, assim, aqui na Terra as coisas apodreciam, enferrujavam, adoeciam, morriam. Então, era um mundo corruptível. Mas, a partir de uma certa altura da Lua, por exemplo, a Lua era a divisão. Para cima da Lua, as coisas eram perfeitas, em movimento uniforme, circular, perfeito. E abaixo da Lua, não. E isso pode parecer simples para nós que já nascemos compreendendo como que se dava essa coisa, né? Mas eu vou pegar uma imagem aqui da internet que é bem legal para vocês verem. Não, está demorando muito. Essa imagem aqui, ó. Essa é uma concepção de Aristóteles, é uma visão aristotélica. Então, tu tem um universo corruptível, os astros eram como se fosse colado numa abóboda celeste, ok? E aí, depois dessa abóboda celeste, era o céu, ninguém sabia o que tinha lá, e aí tem todas essas imagens malucas, né? Então, aqui está um dos exemplos bastante clássicos aí da visão aristotélica. Por que eu falo isso? Porque tem uma frase do Newton, que foi feita para ele, que diz assim, Newton foi o homem que uniu o céu e a terra. Né? Por que uniu o céu e a terra? Porque, assim como Aristóteles tentava criar duas leis, uma lei para a terra e uma lei para o céu, as leis de Newton você pode utilizar em qualquer lugar aqui da Terra, mas pode utilizar também em qualquer lugar do espaço, ok? Então, ela é válida. Por isso que ele uniu o céu e a terra, né? Ou seja, ele explica o porquê que as coisas têm um movimento aparente aqui e também tem um movimento aparente lá. E a gente passa a compreender, através das leis dele, qual que as leis que governam e como é que a gente pode fazer previsão desse tipo de coisa, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Estão achando bom aí, pessoal? Tá animado? Fala comigo. Interessante. Então, vamos lá. Subiu? Segunda lei. Muito bem. Agora, então, nós vamos ver a segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton. O que será que a gente vai relembrar aqui dessa segunda lei, né? Então, a nossa segunda lei, ela apresenta os princípios fundamentais, o princípio fundamental do quê? Da dinâmica. Da dinâmica. O que é dinâmica, né? Dinâmica se refere à questão do movimento, né? De como que se organiza a descrição matemática do movimento dos corpos. Então, foi em cima disso aqui que Newton se debruçou, né? Então, a força, vamos ver como é que ele descreve. A força resultante aplicada em um corpo,
Então, a força resultante aplicada aonde? Em um corpo, né? Em um corpo, pode ser descrita da seguinte forma. Ela pode ser descrita como o produto entre a massa desse mesmo corpo, ok? Né? Pela aceleração desse corpo, ok? Então, pode ser descrita entre o produto dessa massa pela aceleração, né? Então, a gente pode fazer a descrição dessa força aqui, ó. Então, a força resultante, né? Ela pode ser descrita da seguinte forma. A massa desse corpo, ok? Tá? Multiplicado pela aceleração desse corpo. Então, força vetor, né? Resultante é igual à massa desse corpo que multiplica a aceleração. Lembrando que essa aceleração também é um vetor, lembra? Né? Porque ele tem, além do seu valor, uma direção e um sentido. Nós temos que lembrar também que a força é sempre dada em newtons, né? A massa é sempre dada em quilogramas, né? E a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, né? Então, observe, quando eu quero variar a velocidade de um corpo, né? Então, se eu tenho uma mudança da variação da velocidade, se ela não está constante, então é porque existe uma aceleração que está variando, uma aceleração não nula que está variando essa velocidade. Ou uma aceleração negativa que faz com que o corpo diminua a sua velocidade, ou uma aceleração positiva que faz com que esse corpo aumente a sua velocidade. Ok? Então, está aqui a nossa segunda lei, né? Então, aqui em física aplicada nas edificações, quando nós temos que mover um bloco, empurrando ou puxando, ou quando nós temos que mover um carrinho, mesmo com rodas, né? E eu preciso movimentar ele, as relações da força que eu vou utilizar é diretamente relacionada com a massa, né? Então, se eu tenho uma velocidade que eu quero que eu possa me mover, mas a massa maior, eu vou ter que aumentar a força também, ok? Tá? Então, se a massa é menor, eu posso utilizar uma força menor. O que eu consigo fazer aqui é uma estruturação, saber qual que seria a força necessária, qual que seria a massa necessária, ou mesmo a aceleração que nós obtivemos nesse exercício, nesse trabalho, né, a partir das relações aqui apresentadas por Newton na segunda lei da dinâmica. Tranquilo? Vamos de experimento? Experimento. Muito bem. Estamos aqui agora na parte da... tentar exemplificar. Muito bem. Estamos aqui agora na parte da... tentar exemplificar a segunda lei de Newton, né? Que é força igual massa vezes aceleração, que a força pode ser dada pelo produto da massa multiplicado pela aceleração. E eu também posso fazer relações, né? Para encontrar a aceleração é a força dividida sobre a massa, e para encontrar a massa da mesma coisa, a força dividida pela aceleração. Bom, eu preparei aqui para vocês
novamente vamos utilizar o nosso dinamômetro, que vai até 2 newtons, como os senhores podem perceber, né? Cada um dessas massas tem aproximadamente meio newton, né? Então, a gente aqui está somando também ferrinho, por isso que dá um pouquinho maior, né? E por isso que eu digo que é aproximadamente, né? Então, esse suporte aqui que fixa as nossas massas, ele também tem uma massa que não é desprezível, né? Então, cada massinha dessa tem aproximadamente meio newton, mais um pouquinho da haste. O que eu vou fazer aqui, então? Ele está parado. Para que ele entre em movimento, né, eu preciso exercer uma força sobre ele, lá na segunda lei. Então, eu quero só relacionar a diferença com cada uma das massas. É lógico que esses objetos aqui, eles estão sobre uma mesa, existe um atrito, o atrito pode ser desprezível ou não, mas eu gostaria só de exemplificar que, para que eu consiga movimentar esse material, a força vai aumentando na mesma proporção que a massa aumenta, ok? Então, eu tenho aqui aproximadamente 0,5 newton e eu coloco em movimento essa primeira massa. Esse segundo corpinho de prova, eu estou colocando aqui, então, aproximadamente 0,3 aqui. É lógico, tem a questão do atrito, mas ela quase dobrou, né? Então, aqui novamente, 3 vezes a massa, né? Nós estamos colocando aqui 0,4, mais ou menos, mil. E aí, quando eu pego 4 massinhas, né? Quando eu pego 4 massinhas, né, a gente aumenta mais um pouco aí a força necessária para movimentar esses corpinhos de prova. Ou seja, né, a força ela tem uma relação direta com a massa. Então, se eu quiser movimentar uma massa maior, eu tenho que ter mais força, ok? Muito bem. Bom, aqui é um experimento bem simples, né? É difícil até verificar, mas é interessante observar que quanto a massa aumenta, eu também tenho uma certa relação com o aumento da dificuldade de movê-la, né? Então, como eu estou usando o dinamômetro, a demonstração é que se eu aumento essa massa, vai aumentar a força necessária para começar a mexer. Tem a questão do atrito dinâmico e atrito estático, mas eu vou comentar em outro momento sobre isso, né? Que tem um cálculo do atrito que tem com o material, mas vamos desprezar esse atrito agora, né? Apenas para observar o quanto que a massa, a força necessária para o movimento aumenta de acordo com a quantidade de massa. Tem um vídeo aqui do pessoal da internet que eu quero mostrar para vocês. Eu procurei uns ímãs no laboratório hoje, eu não achei, e eu quero mostrar para vocês aqui esse vídeo para vocês verificarem aqui a relação bem inversa. Opa! Aqui tem um experimento feito com ímãs, né? E aí você consegue observar a questão da massa, né, e da velocidade. Bom, a terceira lei de Newton, que nós já vimos no quadro e vamos ver mais um pouquinho, ela é da ação e reação. O que é importante a gente saber disso é assim: a Terra tem uma atração gravitacional sobre a Lua. E é a mesma força que a Lua faz na Terra, a Terra faz na Lua.
Você fala, mas professor, eles não têm massas diferentes? Sim. Mas lembra que eu disse que só pode existir força entre dois corpos? Não pode existir entre um corpo só? Então, quando eu tenho dois corpos, e um está fazendo uma força no outro, o outro está fazendo a mesma força num. Então, a mesma força de atração que a Terra tem para a Lua tem para a Terra. É a mesma força. Só que como a Lua tem menos massa, a Lua que é atraída pela Terra. Né? Ok? E aqui é a mesma coisa que é feito um experimento com ímã. Né? Então, tem um ímã de massa maior e um ímã com massa menor. Eu quero que vocês observem aqui os resultados na perspectiva da segunda lei, que é força igual massa vezes aceleração. Tá? Neste vídeo, usaremos dois conjuntos de ímãs. Os ímãs, como sabemos, atraem fortemente os materiais chamados de ferromagnéticos, que são o ferro, o níquel e o cobalto. As moedas, que são objetos feitos de materiais ferromagnéticos, são fortemente atraídas pelo ímã. Quando aproximamos um ímã pequeno de um conjunto com vários ímãs ou de um ímã grande, haverá força de atração entre os polos norte e sul dos ímãs. A força de atração que o ímã pequeno exerce sobre o grande tem a mesma intensidade da força que o grande exerce sobre o ímã pequeno, como observado na lei da ação e reação. Sendo as forças iguais, de mesma intensidade, o ímã pequeno adquire maior aceleração, pois tem menor massa comparado com o grande. O ímã grande, por ter maior massa, adquire menor aceleração, comprovando a segunda lei de Newton. Se as forças fossem... Vocês entenderam? Eu não sei se eu deixo ela sem imã aqui. Eu vou deixar sem áudio. Aí vou parar em alguns momentos. Eu não sei se vocês já brincaram com imã, mas é muito divertido, né? A gente fica divertindo lá. Olha só, o que o nosso experimentador faz? Ó, tá testando o ímã na moeda e tal, né? Aí é tudo ímã, ótimo. Né? Aí eu vou para... Né? Atração, repulsão. Vou parar aqui. Olha só. Embora tenha vários ímãs de um lado e um só de outro lado, a força em que esse grupo de ímã faz nesse e esse faz nesse é a mesma. A atração que existe entre um com o outro é do outro com um. É a mesma atração, certo? Mas eles têm massas diferentes. Então, no primeiro momento, ele solta, ó, você viu que legal? No primeiro momento, ele solta o ímã pequeno. Ó como ele corre, ok? Por quê? Ó, porque de acordo com a equação, certo? Se a massa é menor, a força é a mesma. A força é a mesma. Mantém isso aqui fixo. Aí eu diminuo a massa. O que acontece com a aceleração? É maior. Né? É maior. Só um instantinho, Maria. Eu vou te... Mantenha a pergunta aí. Então, quando eu solto aqui, ó, tá vendo? Ó, a aceleração do pequeno é muito grande. Olha, vai fazer novamente. Ó, vai fazendo novamente. Por quê? Porque a massa é menor, então a aceleração é maior. E ó, quando é o contrário? Quando é o contrário, a força é a mesma. Né? Então, ele fez o que aqui, ó? Eu vou voltar um pouquinho. Ó, esse aqui que eu quero, ó. Quando um ímã puxa toda a barra de ímã, ela vem mais devagar. Por quê? A força é a mesma. A força é a mesma. Mas eu tenho uma massa maior, então a aceleração vai ser menor, porque esse lado é um produto, tem que ser igual à força. Ok? Tá? Agora eu quero ouvir a Maria. Tem mais um momento aqui, ó, é quando ele coloca os dois pedaços de ímã do tamanho igual, né? Então, o que acontece? Os dois se deslocam, porque um faz força no outro e é igual, e os dois se deslocam na mesma velocidade, ok? Tá? Eu vou colar esse
esse linkinho lá no Whats de vocês, mas também vou colar lá na sala, tá? A Maria pediu. Ok. Tiver alguma dúvida, levante a mão, tá? Que daí a gente continua aqui. Agora, eu vou para o terceiro, né? Que é essa questão de força de ação e reação. No caso, ele estava usando o ímã, que é um campo de atração que existe com aqueles materiais, né? E eu vou colocar agora o terceiro experimento, que é o experimento da ação e reação. Ah, não, antes, primeiro tem que ter o conteúdo, né? Ok. Vocês viram que eu coloquei as canetinhas para mim saber qual que é o vídeo de cada lei? Organização é tudo, né? Senão eu me perco na quantidade de vídeo aqui. Vamos lá. Vamos para o teórico, revisão teórica da terceira lei. Muito bem, pessoal. Então, agora a gente vai ver aqui a terceira lei de Newton, né? Então, a terceira lei de Newton. O que será que versa essa terceira lei? Vamos relembrar? Então, a terceira lei, ela relaciona o princípio do quê? Da ação e da reação. O princípio da ação e da reação. Ou seja, ela vincula como princípio duas, ação e reação. Deixa eu ver como é que é o verbo, tá? É a descrição aqui do Newton. Então, Maria, você pode fechar o microfone? Está dando o ventilador. Obrigado, menina. Diz que para toda força de quê? De ação, existe uma força de reação. Então, para toda força de ação, existe também uma força de reação. Como? De mesma direção, horizontal, horizontal, vertical, vertical, né? Inclinado, inclinado, para frente, para trás. Então, de toda força de ação, existe uma força de reação, de mesma direção e módulo. Tá? Módulo quer dizer o valor dessa força, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um solo aqui, né? E um bloco aqui sobre esse solo. Tranquilo? Eu faço, então, uma força sobre esse bloco, né? Então, uma força F. Quando eu faço uma força F sobre esse bloco vai responder com uma força de mesma direção, olha aqui, ó, também na horizontal, certo? Tá? Ok? Mas de módulo oposto, né? De módulo oposto. Então, se eu faço sobre um bloco uma força F, esse bloco exerce, para quem está fazendo a força, uma mesma força F no sentido oposto, né? Então, como é que fica essa coisa matematicamente? Vamos colocar aqui o módulo da força é igual ao oposto do módulo da força, certo? Então, fica definido desta maneira aqui, certo? Então, o que significa isso? Professor, explica melhor. Veja, bem prático, né? Às vezes os estudantes têm alguma dificuldade em visualizar os conceitos.
É porque na vida real, a gente não está enxergando um corpo aqui com uma flechinha de vetor. Então, nós temos que entender essas relações, como que é feito fisicamente, matematicamente, para daí tirar as nossas conclusões. Então, estou eu aqui com a minha massa, né? E aí, devido à atração gravitacional do planeta, eu estou fazendo, o meu corpo está fazendo uma força sobre o solo, ok? E esse solo, como eu não estou afundando no solo, eu não estou atravessando esse solo. Então, esse solo aqui no piso do laboratório de física está devolvendo a mesma força, mas no sentido oposto. Então, o meu corpo faz uma força-peso para o centro da Terra, no solo, e o solo, verticalmente, e o solo devolve, né, a mesma força no sentido oposto. Por isso que eu estou aqui parado conversando com vocês, porque essas forças estão em equilíbrio. Caso não houvesse equilíbrio entre essas forças, né, alguma coisa ia acontecer comigo. Se de repente a força que o meu corpo está fazendo sobre o corpo solo, né, que são dois corpos que sempre estão em relação aqui, ok? Então eu ia começar a afundar, ou esse material ia começar a se romper, e eu ia começar a adentrar dentro do material, ok? Saliento aqui, antes de encerrar esse pequeno trecho, que só existe força na relação entre dois corpos. Se eu tiver um corpo suspenso num espaço, né, aí tem a força gravitacional, mas se eu tiver um corpo suspenso no espaço, em algum lugar, em contato nenhum, em nenhum campo gravitacional, não posso dizer que existe uma força interagindo. A força só age de um corpo para outro. Então, para que exista, né, uma força, são necessários dois corpos. São necessários dois corpos. Ok? Bom, nós vamos fazer alguns experimentos e vamos apresentando o experimento para vocês agora. Muito bueno. Vamos lá. Olha o experimento 3 com 3 canetas. Prontinho? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Agora, nossa terceira lei de Newton, né? Então, aqui na terceira lei de Newton, olha só, eu tenho aqui duas massas, tá? Ok? São massas experimentais, e aí eu desconheço a massa dela, mas tem aproximadamente 1 quilo, tá? Então, o que acontece? Se eu pegar e usar esse dinamômetro para puxar essa massa A, né, sobre essa massa B, o que está acontecendo? A massa A faz uma força sobre massa B. Eu posso até chamá-la aqui de massa A, certo? E de massa B, né? Ok? E aí eu estou dizendo o quê? Que a massa A está fazendo, né, uma força, ok? Uma força sobre a massa B, certo? A massa A está fazendo uma força sobre a massa B. Então, vou fazer agora, ó. Vou fazer uma força, dá para vocês verificarem, de aproximadamente 1 Newton, né? Aproximadamente 1 Newton. É a força que eu estou fazendo aqui, certo? Ok. Aproximadamente 1 Newton. Ele não está se movendo, né, nesse caso. Se eu fizesse mais força, eu poderia colocar em movimento. Mas o que eu estou observando aqui?
Então, esse bloco B, ele reage, né? Então, toda ação tem uma reação, ele reage aqui, ó, ok? Com uma força, né? De mesmo módulo, ok? Né? Só que no sentido oposto, né? No sentido oposto. Então, quando A faz uma força em B, B reage em A com uma força idêntica, né? Mas no sentido oposto. Está aqui o nosso módulo, sinal de negativo aqui das forças que estão agindo aqui. Ok? Então, está aí a nossa explicação deste terceira lei de Newton. Beleza, gente? Ok. Na verdade, quem fez a força ali foi o equipamento, né? Foi a corda, né? Foi o dinamômetro. O dinamômetro que fez a força. Mas aí, como ele fez a força no bloco A, o bloco A vai estar fazendo força em bloco B. Vamos trabalhar só com os blocos mesmo, né? Outra coisa que eu queria comentar é que essa força aqui, ó, tá? Essa força aqui também é chamada de força normal. Por que normal? Porque ela sempre ocorre, né? Então, toda vez que você faz uma força sobre alguma coisa, essa coisa devolve uma reação. E a gente chama isso de reação normal. Tá bem? Então, muitas vezes, pergunta assim, a força está para esse lado, ou assim, a força-peso do Jason está aqui na vertical para o centro da Terra. E a normal? A normal está do centro da Terra para cima, contrária à força que a força-peso do Jason está fazendo, entendeu? Tá? Ela é sempre a... Se eu tiver, por exemplo, com uma coisa... Se ela tiver com alguma coisa encostada na parede, essa normal também acaba sendo desta forma. Né? Então, pessoal, quero abrir aqui para as questões, dizer que foi esses os conteúdos que nós preparamos para a aula de hoje, né? Revisão aí das leis de Newton com alguma experimentação, e aí eu já subi todas as nossas aulas anteriores no YouTube e estou colocando lá na sala, tá bom? E aí, mais ao final aí dessa, talvez semana que vem, talvez na outra, a gente já consegue aí fazer algum exercício aí de alternativa para vocês, para ver como é que vocês estão lá na disciplina. Vou pegar aqui, deixa eu ver. Ok. Tem mais uma de plano inclinado aí na aula da semana que vem. Professor, Sim. sem ser pergunta de química aí da física nossa aplicada aí. O senhor não tem alguma novidade para nós, não? Novidade sobre para voltar a aula para nós? Estamos tudo ansiosos para voltar presencial, professor. Tenho. Eu vou colar agora aqui no teu e-mail a última informação, no e-mail não, no grupo, a última informação sobre isso. Tá? A minha pergunta é assim, vocês têm interesse em voltar para a aula presencial ou vocês têm interesse em manter assim? Porque eu acho que agora vai ser um retorno gradual. Eu acho melhor presencial, professor. Muito mais melhor. Ainda mais com o laboratório esperando a gente lá, né? Bem melhor, né? É mais aprendizado, mais dúvida, a gente vê, a gente fazendo, melhor. Tá. Vocês responderam aos questionamentos lá sobre o retorno das aulas? Sim, eu respondi. Ótimo. Os estudantes têm interesse em voltar. Eu sou um professor que tenho interesse em voltar também, né? Eu fico muito preocupado com a saúde de vocês, né? Porque, queira ou não queira, nós estamos andando pelas ruas aí, supermercado, coisa e tal,
mas o trancado dentro de sala de aula pode ser perigoso, porque cada um de nós convive com mais 100 pessoas durante o dia, né? Então, se a gente multiplicar 20 e 30 por 100, nós temos um contato grande. Mas, de toda forma, está aqui, ó, né, as normativas que o Instituto... Era início do 11, mas agora, com esse documento aqui, modificou um pouco. Então, vai ser um retorno gradual, tá? Dá uma lida boa aqui nessa documentação, que eu acho que todas as dúvidas que vocês têm, dá para tirar aqui, e aí as que não tiver, dá para falar com o coordenador de curso, de repente, precisar de alguma coisa de mim, pede também, entendeu? Tá? Que eu vou ver também qual que é a possibilidade do meu retorno com vocês, né? Dentro do grupo, né? Ok? Eu havia solicitado para os nossos diretores para fazer as aulas ao vivo, lá no laboratório. Então, eu ia estar lá, usava o quadro lá, né? Aí tem o telefone, pegava o telefone, ligava ele para filmar um quadro, ou o notebook filmando o quadro e o telefone filmando o experimento. Eu ia fazer tudo ao vivo. Mas o campus ainda está fechado à noite. Então, assim que eles abrirem de noite, eu já posso avançar dessa forma, e assim que tiver aí as orientações dos departamentos, né? Então, já deixo aqui adiantado aí que eu já tomei as vacinas e assim que a instituição decidir me orientar para fazer o sistema com a segurança para vocês, eu vou estar fazendo. Coisa boa? Maravilha! Eu também já tomei. Coisa boa. Daqui a pouco vai ser passado essa coisa, né? Tomara aí que daqui a pouco a gente chegue nas escolas aí e estejam vacinando na entrada. Já vai passando e já vai tomando vacina já, né? Ok? Gente, vocês têm mais alguma pergunta aqui sobre a temática? Que daí eu vou professor, encerrar a gravação. se caso uma força que ela está parada, né? A mesma fala que a F resultado é zero, né? Está parada, que é a primeira lei de Newton. E a outra é assim, tem eu tenho um trabalho, tem uma prensa. Então, a prensa, ela esmaga o corpo de prova para ver quanto que ele suporta de força. Como é que é chamado isso? Isso. Juliano, no processo, você sabe que ou ele é automático ou você vai aumentando a pressão, né? Certo? É uma força sobre uma área. A pressão é uma força sobre uma área. E aí você vai... Enquanto você está fazendo força, né, você está vendo o ponteirinho subir lá da pressão, não está? Né? Sim. O que significa? Significa que esse bloco está resistindo. É a força normal dele de resistência, até o momento do rompimento, né? No caso da construção, é muito importante conhecer qual que é a força, ou a força sobre área, ou a pressão do rompimento, né? Porque tem uma tabela que vai dizer qual que é a qualidade dos materiais. Então, ele tem que ter lá, eu não tenho esse valor para te falar, mas da questão de força, então... porque quem, no caso, o pavimento, eu também com pavimento, né, asfalto, você vê o quê? A varia de vazios, 4,6, aí tem uns que aguenta de 485 cm, né, que é quilo, 400 mil quilos, 800 mil quilos, varia, né, na força, né? Depende também do vazio do material, né? Que é do corpo de prova. Tá, deixa eu te dizer. Vamos pensar assim. Quando a tua máquina não está ligada, tá? O tijolo está em repouso.
Primeira lei de Newton, ok? Você não está mexendo com ele está parado. As forças que estão agindo nele é zero. O tijolo está estático, está parado. Né? Ok? Então ele está lá, está parado. A partir do momento que eu comecei a fazer força sobre ele, é lógico. Ele está na bancada, ele está fixo na bancada. Mas você está fazendo força nele. Se ele tivesse de lado, ele ia começar a se movimentar. Concorda comigo? Sim. Né? Se ele tivesse de lado, ele ia começar a se movimentar. E aí você teria uma variação da velocidade dele, ou seja, a segunda lei de Newton. Né? Quando ele está fixo lá e você está pressionando ele com a prensa, a ação que a prensa está fazendo no tijolo é a mesma que o tijolo está fazendo na prensa. É por isso que você tem lá o ponteirinho subindo, né? No entanto, o que acontece? Tu continua aumentando essa força até o rompimento do material. Aí a força que você estava fazendo, ela é dissipada no rompimento do material, ok? Tá? Não sei se eu te ajudei. Né? Ajudou. Aí, fica assim, a gente quer saber, assim, que nem eu, né? Fico sabendo qual que é o valor dos dois, né? Da força ou do mesmo material. Então, varia mesmo, o que o senhor acabou de dizer, do rompimento, né? Até onde quer chegar se é tijolo, se é um concreto, se é outro tipo de material. Entendi, professor. Na hora que ele rompe, se não tiver nada protegendo, o tijolo entra em movimento, não entra? Sim. Ele se abre. Às vezes não se abre, às vezes o material nem quebra, mas ele já mostra o quanto que ele suportou. Deformação, né? É correto. Ótimo. É importante esse tipo de compreensão, né? Porque aqui é bem direto. Se você está fazendo uma parede, né, esse material tem que suportar o peso de uma quantidade de material sobre ele, né? Porque ele pode danificar, pode haver uma trinca, uma rachadura. Se você está fazendo paver, né, colocando um tijolinho do lado do outro no chão, né, ele também tem que ter uma certa qualidade para ele suportar as pessoas andando, ou um veículo, se for o caso. Você pode observar que tem pessoas que compram um tijolinho que não é paver, ele é um tijolo comum, maciço, e eles colocam areia e colocam aquele tijolinho. E aí não faz um teste. E alguns desses tijolos, eles apodrecem, porque ele não está bem assado no processo, e ele amolece, e depois você tem que substituir. Talvez você já tenha visto isso, né? É uma falha de teste do material que está sendo utilizado na obra, né? E a coisa importante que se tem que ter aqui é o seguinte: a inércia tende a permanecer, se em movimento, a permanecer em movimento, né? Se parado, permanecer em parado. Então, isso aí a gente pode ter bastante clareza desde o momento que está andando num ônibus, ou quando tem numa obra, pode ser desde uma pessoa carregando, alguém carregando um saco de cimento. A pessoa tem aí de 80 a 100 quilos, né, varia um pouco, e carregando mais 50 quilos. Essa pessoa está com uma massa inercial de quase 150 quilos. Se você trombar com ela no corredor, né, você vai ser arremessado, possivelmente, porque ela tem muito mais massa. Se você colidir com uma pessoa que está com um carrinho de mão carregado, é muito semelhante. A massa somando do carrinho e da pessoa, né, a massa inercial dele pode te dar um choque. E a gente continua aumentando aí para uma, sei lá, para uma empilhadeira no trabalho, ou mesmo um tratorzinho, não sei, né, ou algum outro veículo. Eu gostaria que você compreendesse a questão da inércia. Mais para frente a gente fala do choque, né, de transferindo energia, chama momento.
É o momento do choque, né? A transferência de energia instantânea. Igual na bola de bilhar, né? Ok? Transfere energia no instante em que se choca. Mas eu só quero demonstrar isso. É que se algo está em movimento, para ele cessar o movimento, é necessário que uma força haja ao contrário. Né? Então, a gente tem que saber qual que é o tamanho dessa força. Né? Será que eu tenho força suficiente para segurar qual é o tamanho do veículo, o tamanho da carga? Né? Essa relação a gente consegue compreender bem também estudando as leis de Newton. E a segunda lei de Newton é essa variação. Eu tenho um carrinho de mão. Né? Então, para mim movimentar esse carrinho, né, na velocidade dele, se eu aumento muito a massa, possivelmente eu vou ter mais dificuldade para movimentá-lo. Uma velocidade vai ser menor. Né? E a aceleração, a variação da velocidade vai ser menor, porque a aceleração vai ser menor. E o oposto também é verdadeiro, assim como nós observamos ali no experimento com os ímãs. Né? Juventude, eu mandei para vocês no grupo lá também uma divulgação de um cursinho que está tendo do Enem, tá? Curso preparatório do Enem, aqui do Instituto. Aproveitem lá fazer esse curso lá para aqueles que tiverem interesse ou que estão inscritos ainda podem aproveitar essa oportunidade, tá? Ok? Tranquilo, minha gente? Tem mais alguma pergunta? Tranquilo. O curso é de graça, senhor? Hã? O curso é de graça? Esse curso do Instituto é. Opa! Está ali no grupo, aqui, eu vou mandar responder. Responder. Este. Só clicar ali e fazer a inscrição, né? E aí verificar os horários que vão ser as revisões. Obrigado, senhor. Beleza, então, gente. Vou encerrar aqui a gravação. Desejo para vocês aí uma boa semana de estudo. Desejo chuva, com muito carinho. Com certeza. Tchau, professor. Já Um começou a abraço. ventar para cá já. Começou a ventar aqui, vai chover agora.